Eu sou a Rita Camilo, diretora da Luri Decorações. Hoje, no nosso programa Luri Hunter Douglas by Caras Decor, recebemos a arquiteta Priscila Pereira. Olá, Priscila. Oi, Seja Rita. muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito lisonjeada. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Você tem uma trajetória diferenciada. Queria que você contasse pra gente. Sim, é verdade. Eu atuei durante 20 anos no mercado internacional e eu conheci a Rita justamente nesse período, onde eu precisava, obviamente, criar parceiros, né? Porque quando você está no mercado internacional, você cria parceiros. E eu conheci a Rita nesse quesito de persianas, colchas, cortinas. E aí foi um desafio para nós, né? Fazer tudo à distância, né? Você fornecia as medidas, faziam as medidas. Hoje é mais fácil que a gente faz medidas por vídeo, né? Sim, mas naquela época não tinha, né? Naquela época não tinha. Então, na verdade, quando eu conheci a Rita foi um desafio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir passar para ela medidas, enfim, porque o atendimento da Rita é super especial. Ela vai no local, ela mede, enfim. Então, eu não tinha, né, como fazer isso. Então, foi um desafio que foi super superado. Porque a gente conseguiu, eu passava as medidas para ela, enfim, dizia um detalhe o que eu queria e ela rapidamente já conseguia, né, perceber e foi muito gostosa a troca, né, até hoje, né, essa troca é uma delícia, né? Já fazem bons anos, né, Priscila? Bons anos, né? É melhor a gente nem falar. O que a gente pode falar é que é tão importante ter profissionais que nos acompanhem durante a nossa trajetória e a gente acompanha a trajetória deles, né? Eu conheci a Priscila, ela estava para casar. Quando eu atuei no mercado internacional, meu primeiro objetivo foi identificar de que forma eu atenderia meu cliente, né? De uma forma personalizada, exclusiva, com produtos da melhor qualidade, enfim. E foi muito bacana, porque o DNA da minha empresa é voltado a isso. A esse padrão de sofisticação, elegância, sem, obviamente, deixar de lado a funcionalidade, que isso é muito importante. Então isso vai ao encontro com a empresa, né? Com a Luri, com a Hunter Douglas, enfim, qualidade de produto. Isso é muito importante. Curiosamente, né, nós fizemos várias obras e todas deram muito certo, né? Quase Sim. Nada tinha que fazer ajuste, tinha toda uma assertividade, a sua inteligência para a escolha do produto, da forma que iria colocar na casa do cliente, fez toda a diferença, né? E encantou cada cliente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns clientes que vieram para o Brasil, às vezes, a olhar o produto aqui. E também o que ajudou muito é que você também vinha para o Brasil para cuidar da especificação, de olhar tecido por tecido, a cor da persiana, né? Realmente o seu trabalho é um trabalho personalizado, né? No caso de Angola, nós só tinha um trade, mandávamos para lá e você cuidava também da instalação. Nós não tivemos oportunidade de estar lá, mas também que era bem instruído, mandávamos todo o material e ficava muito bacana, Sim. né? A primeira forma, né, a primeira tentativa, no caso, quando eu criei o conceito de boutique, veio justamente pelo atendimento personalizado exclusivo que eu fazia, na verdade, em África, em Luanda, capital de Angola. Então, esse atendimento exclusivo fez com que a gente cuidasse dos mínimos detalhes. Então, a gente cria assim, além da gente fazer todo o projeto, né, de arquitetura, de interiores, enfim, a gente vinha para o Brasil, a cada 3 meses, fazia toda a especificação de uma forma minuciosa. Junto com a Rita, a gente desenhava todas as colchas, cortinas, porque isso é um detalhe muito importante. Não é só fazer uma colcha por fazer. No caso, a Rita é super detalhista. Ela consegue fazer as pregas, ela consegue fazer a composição do veludo com seda, do veludo com linho, só o linho com seda, o detalhe que vai, o debru, o vivo. Então, assim, a gente tem esse atendimento, né? A gente procura trazer, e o cliente, na verdade, em África é um cliente muito exigente, que eu acho isso ótimo, faz com que o trabalho da gente fique cada vez melhor, porque é uma cobrança saudável, né? Isso é muito importante, então faz com que a gente toda vez se reinvente. Então, com a Rita, a gente traz isso.
o tempo todo buscando soluções diferenciadas, produtos, né, diferenciados também. Eu gosto muito de trabalhar com texturas, gosto de trabalhar com fibra, com seda, adoro fazer uma contraposição, né, na verdade, com um veludo diferenciado. Então, assim, gosto de desenhos personalizados e é isso que a gente traz, né? O trabalho da gente é esse, levar ao cliente um atendimento, obviamente, personalizado e também produtos diferenciados. Então, ou seja, é um casamento perfeito quando a gente tem isso. E o ateliê, né, que a gente tem o ateliê próprio, né, a Luri fez 40 anos, né, Sim. Por agora, ele já reconhece os trabalhos da Priscila e os detalhes de como a Priscila gosta, né, então cada profissional tem uma característica, um gosto, e isso a gente personaliza com a equipe das costureiras, do arremate, né, então a Luri também tem uma estrutura grande de profissionais, né, desde a loja, da parte das consultoras, gerência, para a parte de estrutura de medição, né? Agora a gente vai falar das obras aqui do Brasil, Sim. Da entrega, de uma entrega muito cuidadosa. E se caso acontecer alguma coisa, a equipe tem expertise para resolver qualquer coisa que aconteça. Se acontecer alguma coisa que não der, eu e o meu sócio, Maurício, resolvemos. Esse é o nosso rumo, que a gente acredita ser o melhor, ter a oportunidade do cliente estar na nossa loja através dos profissionais e a gente cuidar com atenção como se fosse para nossa casa. Vamos ver os projetos? Vamos sim, vamos falar um pouquinho do projeto que eu fiz. Não foi o primeiro, né? Mas foi um projeto que realmente foi uma conquista muito grande. Todos os clientes hoje que me contratam, a maioria, para dizer assim, 90%, ainda do mercado internacional. Então são clientes que moram tanto em Portugal como em África e eles compram um apartamento aqui no Brasil e aí é um desafio, né? Porque você precisa interpretar o que o cliente precisa e esse apartamento geralmente é um apartamento que eles vêm para, eu falo veraneio, né? Férias, pronto. Eu tenho alguns termos que eu ainda utilizo de Angola, tá? Então eles vêm de férias. Então a primeira coisa que eles me pedem, por favor, faça um apartamento funcional, um apartamento confortável, um apartamento que ele tem uma total integração, porque eu adoro receber amigos, ainda mais que eu fico o tempo todo fora, então quando eu chego no Brasil eu preciso receber meus amigos, meus familiares, convidados, enfim. Então eu quero um apartamento integrado. Tem uma coisa que eu gosto muito, nesse apartamento em particular, logo a entrada principal, ele vai ao encontro de um ambiente e o cliente ama a adega. Então o que eu pensei? Bom, já que ele adora, principalmente quando eu moro em África, eles adoram vinho, enfim. Eu falei, quando a pessoa abrir, né, a porta principal, vai estar de encontro com, na verdade, com uma adega. Então vai ao encontro de uma adega. E eu achei perfeito. Então o que eu criei? Eu criei um ambiente bem intimista, onde eu coloquei 4 poltronas maravilhosas, enfim, do artefato. E, obviamente, depois eu eu quis fazer um ambiente integrado, onde eu realmente trabalhei com uma área gourmet, então todos os ambientes são integrados. Então eu tenho uma adega, depois eu tenho um living, eu tenho uma varanda integrada e logo eu tenho uma área maravilhosa gourmet. Bom, depois, o que nós fizemos? Nós fizemos uma sala, ele queria muito ter uma integração da sala de televisão com a varanda, mas ele gosta muito, muito de receber. Então ele queria, na verdade, que a sala principal dele fosse na varanda. Então, como a gente tem, né, na nossa ideia no escritório de trabalhar ambientes integrados, principalmente, gente, pós-pandemia, as pessoas ficaram muito, muito voltadas para o lar. Então o lar hoje é nosso refúgio, nossa fortaleza, onde a gente se sente seguro. Então foi a primeira coisa que ele me pediu. Eu quero um ambiente amplo e eu quero também não estar fechado nesse ambiente. Então o que eu pensei? Obviamente eu vou trabalhar com uma persiana. E o prédio ele foi bastante flexível. O que eu gosto da persiana também é que você tem o lado, a cor que você quiser, que eu acho isso perfeito, e o lado que dá para fora, ou seja, para a rua, ele é off-white. Então a gente pode usar e abusar de persiana. Fora que a persiana silhuete, uma persiana na verdade,
em tecido e ela tem um véuzinho. Então, ou seja, tanto a pessoa pode estar, ou seja, inserida no mundo externo, no ambiente externo, como ela também, se quiser, pode ter privacidade. E a gente tem que pensar hoje, gente, que quando a gente faz um ambiente amplo, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter aconchego. Então, ou seja, eu trabalho com linho, eu trabalho com seda, eu trabalho com veludo, então eu procuro trabalhar com uma paleta em tons neutros, que eu acho que isso é muito importante. Então hoje a persiana não pode ser considerado um elemento só funcional. Ela tem que ser considerado um elemento, na verdade, de decoração. Fora que a tecnologia, né? E a elegância dela, né? Elegância. Esse living que você integrou tudo, né? A parte da área dos vinhos, a parte da televisão, o estar, o gourmet. Então, assim, ficou muito amplo e muito gostoso de conviver. Eu tenho oportunidade sempre de ver o antes e depois, a entrega, né? Então, realmente ficou perfeito. Uma coisa que eles pediram, como eles adoram a varanda, eles pediram que a gente fizesse uma sala de jantar. Então a gente não tinha onde colocar muito a sala de jantar assim na sala. Porque imagina, no 16º andar, uma vista maravilhosa. Eu falei, não, vamos colocar. Já que a gente está colocando o living principal na varanda, vamos também colocar uma sala de jantar. Ficou linda. E com isso ficou... E ele pediu também uma coisa que eu achei super interessante, foi o escritório. Gente, faz parte, né? Não, faz parte, né, do cliente. O cliente falou assim, meu Deus, onde é que você vai colocar, na verdade, tá vendo? Uma sala, e na sala, do lado do living, um escritório. Eu falei, não, vamos colocar. Então a marcenaria fez todo, né, na verdade fez um diferencial, a gente colocou portas pivotantes, enfim. Então assim, a gente conseguiu, desse apartamento a gente conseguiu ter muito sucesso, porque o cliente ficou bastante satisfeito. É um momento que ele vem para o Brasil, ele precisa se sentir confortável, ele precisa se sentir acolhido. Então, acho que a gente conseguiu um bom resultado. E o escritório também ficou amplo, né, Priscila? Ficou muito bonito. A identidade da Silhouette é um prédio que... Sempre que a gente correu, né, Rita? Permitiu colocar a Silhouette. Tem prédios que não tem essa flexibilidade. Ele permite. Então, o cliente tem aquela elegância em todos os locais, né? Sim, é verdade. Uma coisa que eu também gosto bastante... Quando a gente fala da Luri, né, que eu acho que é importante, é no quesito de colchas. Gente, o cortinado, as colchas, os detalhes, é algo assim surreal. E eu gosto muito de desenhar com a Rita, porque a Rita tem várias ideias, gente, várias ideias. Então, os detalhes fazem toda a diferença. Porque assim, por mais que nós sejamos arquitetos, gente, cada um no seu cada qual. E a Rita, nessa hora, ela agrega muito. Então, ou seja, quando a gente trabalha com mix de texturas, de tecidos, de cores, eu amo trabalhar com uma paleta neutra. E a veludo, você gosta? Não. E a Rita... Os seus projetos são muito sofisticados, né? Não, é porque você também é sofisticada, né, minha querida? Porque não dá, né? Você tem que pegar um fornecedor que realmente faz a diferença. E a Rita desenha no pormenor junto comigo. Aí ela mostra para o cliente, tem uma paciência que a gente tem que ter, né? Tem que ter uma super paciência. Mas quando você gosta do que faz, é mais fácil isso, né? É verdade. Isso é o segredo, tá? Isso é o segredo, gostar do que faz. No quarto do menino, ele queria um tom, um classic blue. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou fazer? Que tipo de persiana que eu vou estar utilizando, né? E também tinha que ter a história do blackout. Então a gente usou a Twin Line, que é uma persiana super versátil, né, Rita? Que ela tem, na mesma forma que ela fica translúcida, através de um véuzinho, ela tem, na verdade, alguns gomos que faz com que fica o quê? Você tem privacidade, que ao mesmo tempo você vê que ela passa a claridade e ao mesmo tempo ela consegue fazer um escurecimento do ambiente. Então, ou seja, ela dá privacidade. Então isso é muito interessante. E fora o tom, a gente conseguiu exatamente o tom que o cliente gostaria para o quarto do filho, que é esse classic blue, esse tom azul, né, que fica muito elegante para quarto de menino. Bom, nesse outro ambiente, é um ambiente extremamente elegante. Aqui nós utilizamos uma colcha lindíssima em seda. Seda pura. Linda, que eu amo, tá? Gente, eu amo seda, tá? Fica só entre a gente. E aí a gente usou um veludo maravilhoso para colocar no pé, né, nos pés da cama, que eu achei chiquérrimo.
E aí Rita sugeriu, falou, Priscila, vamos trazer um pouquinho de aconchego? Vamos trabalhar com linho mais texturizado, por os portas travesseiros, enfim. Então a gente trabalhou com linho meio nervurado, enfim. Então criou. Então a gente fez o quê? A gente conseguiu 3 a 4 texturas diferenciadas e não deixou de ficar. E a composição ficou perfeita. Exato, né? nem elegante e nem o confortável que o cliente tanto pediu. Isso é muito legal. A cortina. Nesse caso, a gente trabalhou com uma cortina bem gostosa, né? Com tecido levinho, que o cliente queria justamente por ter madeira que já trazia o aconchego. Ele queria dar o quê? Ele queria dar uma leveza ao ambiente. Então a cortina, nesse caso, ela trouxe, né, essa leveza, que é o DNA do escritório, trazer leveza aos ambientes. Bom, no quarto da Luísa, que é uma menina fofíssima, a gente utilizou os tons de nude, que assim, faz o quê? Traz o feminino para o quarto. A gente usou o cortinado também, as cortinas, também um tecido levinho. Aqui a gente usou uma musseline de fundo. Isso, que ficou... E jogou o linho misto na frente, que deu essa dupla tonalidade tanto na manta como na cortina e essa Exato. Leveza, né? E o conforto, né? Porque o linho traz essa descontração. Embora ele seja bastante elegante, ele traz essa descontração. E o musseline, né? Para quem... Um custo-benefício, né, Rita? Porque a gente tem que falar... Temos que falar do custo-benefício, porque não é todo mundo que pode trabalhar com seda, com voal de seda, enfim. Então a gente trabalha com a musseline, que dá um efeito super bacana, né? Você sabe que a Luri, há muitos anos atrás, eu fiz uma pesquisa em lojas de tecido de roupa, né? E comecei a usar, comprar as peças e usar antes das empresas de tecido colocar a musseline. Já tinha na nossa loja anterior do D&D há muito tempo, porque é um tecido fluido, tem um custo bacana e ele é sofisticado. Então ele tem tudo que um cliente também precisa com custo-benefício muito bom. É importantíssimo isso. Custo-benefício, gente. Esse outro apartamento eu trouxe para vocês, é um apartamento que nós fizemos no Itaim. É um apartamento que o cliente também, né, me contratou, um cliente que mora realmente em África, e ele tem uma característica, ele adora, para além da integração, ele gosta de cozinhar. Então, logo na esquerda, quando vocês veem, a gente tem, na verdade, a cozinha. A cozinha nós colocamos um vidro Reflecta Gold justamente para que ele não ficasse isolado. Então, assim, a esposa dele adora cozinhar. E ele me pediu, Priscila, por favor, eu quero integração. Então, eu quero estar no living, eu quero estar na sala de jantar, eu quero estar na sala de televisão, eu quero estar no meu home office, ou seja, eu quero estar em todos os ambientes. Ainda que eu não fique no ambiente, eu quero ver esses ambientes. Bacana, ficou muito legal. Ficou muito legal. E a gente, nesse caso, usamos tons terrosos, enfim, que traz mais aconchego ainda ao ambiente. Bom, o quarto da menina é uma menina super princesa, que gostava, na verdade, dos tons nudes, enfim. Também a gente usou o blush, que é uma cor que traz, né, jovialidade, enfim. Então a gente trabalhou com espelho tipo camarim, ou seja, um quarto bem feminino. Você usou a Duette também? Usei a Duette. A gente usou muito em Angola, tanto a Duette como a Silhouette, né? É assim, é o carro-chefe do escritório, é a Silhouette, a Duette. Agora a Twin também, que eu adoro, que tem um efeito super bacana, prática e também tem um bom custo, tá, gente? Vale super a pena. Aí, agora a gente fez o quê? Demudando, a gente trouxe uma amostra da Artefato que nós fizemos, que era, na verdade, um loft, conceito de um loft. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é conceituar os meus projetos. Então, nós utilizamos, e nesse tema, eram os 5 sentidos. Então, a gente precisava trabalhar com fibra, com várias texturas, com seda, com voal, com musseline, enfim, com linho, com veludo, o tal do veludo que eu adoro, tá, gente? Eu amo veludo. Então, a gente trabalhou, é um quarto que nós fizemos para uma artista, e ela, voltada à moda, enfim, então ela pediu para que a gente fizesse ou usasse, enfim, nesse quesito de texturas mesmo. Então a gente usou cortina com prega americana, que para definir bastante, né, a marca mesmo, os detalhes, enfim. Eu amo essa prega. Usamos, na verdade, um tecido bem levinho também para trazer, né, essa suavidade ao ambiente, que isso é muito importante também. E a composição da colcha, né? Aquilo que você falou, né? A gente tem uma coisa, juntas, não, nós vou ter que falar. sentamos. A Rita fez uma coisa que eu fiquei, assim,
maravilhada. Ela colocou um pingente lindíssimo de cristal, uma passamanaria. Gente, linda, linda. Que foi um detalhe assim que eu fiquei, sabe, gente, que fez toda a diferença e a pessoa adorou, adorou, adorou. Agora vamos falar um pouquinho do projeto do Jardim Europa. Isso. Bom, no Jardim Europa nós trabalhamos com tons terrosos. Então foi uma primeira pergunta que eu fiz para Rita. Rita, por favor, existe a silhuete num tom mais achocolatado? Enfim, a Rita falou sim. E logo ela falou, Priscila, por que a gente não coloca uma seda, um tafetá, com um detalhe de voal, assim, nos mesmos tons, fazendo um tom surtom, mas entrando num tom bem monocromático. Eu adoro muito nos meus projetos a gente trabalhar com monocromático. E depois o que a gente pode fazer? A gente pode ousar nos detalhes. Então sempre, gente, segredo, paleta em tons sempre neutros. Dá pra gente trabalhar com um pouquinho dos tons terrosos, que não deixa de ser neutro. Então isso é uma dica, para que depois possamos ousar, na verdade, nos objetos de decoração. Lembrando que hoje a persiana, a cortina, não é um elemento só funcional, é um elemento estético. Perfeito, foi muito enriquecedor, todas as suas informações, o seu estilo, a sua forma de criação, a nossa interação. Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção, de contar como que a Luri como que a Luri cuida, né? Parabéns pelos seus projetos, que venham mais, e Caras, agradecemos a sua presença aqui no estúdio. Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez.